resultados, acho que assim foi marcado principalmente pela essa comparação difícil que a gente tem, né? Acho que a empresa ela até poderia deixar um pouquinho mais claro o que é essa nova Oi, o que saiu, né, o que não é mais, justamente para a gente conseguir comparar de uma forma mais clara. Acho que até passaria um pouquinho mais de tranquilidade para o mercado. Acho que acabou faltando isso. Até dá para entender, né? Eles foram passando por um período assim bem difícil, várias transições, várias mudanças de operações. Mas, né, para uma empresa de capital aberto, eu acho que seria bem interessante para o mercado. Então, assim, basicamente a gente está comparando duas empresas diferentes. A antiga Oi, uma empresa aí de 4 bi por trimestre, né, com fibra no atacado, varejo, telefonia móvel, TV, ainda o legado, né? E hoje essa nova Oi, uma empresa bem menor, com uma receita aqui de 2 bilhões por trimestre, focado na fibra para o varejo e com uma participação na Vital. E por isso, justamente por a saída dessas operações, né, da Vital e da Oi Imóvel, a gente viu essa forte queda aqui de 37% da receita, 70% do EBITDA e esse prejuízo de 320 milhões no trimestre, né? Então, como eu falei, a forte queda nos resultados foi impactado pelo final da apuração da Oi Imóvel e da Vital. Ainda tem alguma coisinha aqui de Oi Imóvel e Vital, né, na receita, e despesas e custos, mas isso aí já deve sair. A parte mais grossa já saiu agora. A gente deve ver um impacto bem menor nos próximos trimestres, tá? Em relação à fibra, os avanços operacionais a gente vê aí nos últimos trimestres, eles conseguem apresentar avanços bem interessantes. Então o número de casas conectadas, na verdade, crescendo bastante, 29% em relação ao ano passado. Eles conseguiram diminuir o churn, o que é bem interessante. O take-up rate, né, que é a taxa de conversão, né, eles têm as casas passadas e aí eles têm as casas que eles vão conectar e vão gerar receita. Então esse índice acabou recuando, mas mesmo com esse recuo dessa taxa de conversão, eles conseguiram ter esse forte crescimento aqui de 39% da receita de fibra na comparação com o ano passado, justamente por essa expansão grande aí de casas passadas e casas conectadas. O B2B, né, como a gente continua vendo, ainda tem bastante dificuldade, principalmente por causa do cenário. O B2B acaba olhando basicamente para a pessoa jurídica, pandemia e uma economia um pouco mais lenta ainda prejudica esse segmento, mas mesmo assim eles conseguiram aí crescer mais ou menos 2% na comparação com o ano passado. O legado ainda pesa, principalmente ali no B2B, né? No residencial eles conseguiram crescer bastante, né? Eles crescem mais do que o legado cai, então eles conseguiram compensar muito bem, mas ainda tem um impacto, né? Então a gente viu a queda na receita aqui de 40% e isso vai diminuindo ao longo do tempo, mas a Oi ainda vai conviver com o legado por alguns trimestres e anos. Agora falando um pouquinho da Vital, a Vital ainda continua com avanços também operacionais muito relevantes, um crescimento aqui de casas passadas de mais ou menos 40%, então é um número bem legal, chegando a quase 17 milhões aqui de casas, então é um número relevante, mas é uma empresa que está passando por uma mudança grande, eles estão investindo pesado, então ainda não vai ter resultados dela entrando para a Oi, isso vai demorar um pouquinho ainda. Então agora falando um pouquinho de números financeiros aqui, né, receita e EBITDA, a gente segue vendo o impacto aí da reestruturação bem relevante, a receita recuando 37%, mas de novo aqui com a dificuldade na comparação. Quando a gente tira, né, quando a gente vai olhar só essa nova Oi, eu acho que talvez aqui na receita eles até conseguiram mostrar muito bem essa nova Oi e a antiga Oi. A gente vê uma leve alta aqui de 1%, acho que é até um pouquinho baixo, mas é uma empresa que está passando por uma expansão nesse novo negócio, então eles ainda têm custos um pouco mais elevados. Então na receita eles conseguiram passar, a gente vê esse crescimento aqui de 1% nessa nova Oi, mas aí quando a gente vai olhar a EBIT da margem, os custos e gastos, eles ainda têm essa dificuldade de abrir para o mercado realmente o que é
essa nova Oi e o que é a antiga Oi. Então a gente fica um pouquinho com dificuldade de até passar para vocês realmente o que está crescendo. Mas eu fiz algumas contas, a gente vê que talvez o EBITDA aí dessa nova Oi tenha ficado praticamente estável, então ainda mostra dificuldade, principalmente em relação aos custos, né? A gente já sabia que essa operação, né, esse core aí na fibra, ele tem margens menores do que a Oi operava antigamente, mas a gente gostaria de ver aí um crescimento até um pouquinho maior, né? Talvez a gente veja os custos e despesas caindo um pouquinho mais, mas mesmo assim essa margem aqui de 14% ainda é baixa, né? E é dentro do intervalo que eles colocaram no guidance do ano passado, que foi até um guidance que o mercado não gostou muito, justamente por causa da margem EBITDA e também da alavancagem que a gente vai falar agora. E só voltando aqui no lucro, né? O lucro ainda teve esse impacto, né? Foi na verdade um prejuízo de mais de 300 milhões por causa das despesas financeiras. Ela continua bem endividada, juros altos, acabou subindo bastante as despesas financeiras e a gente viu esse prejuízo. Agora falando de alavancagem, talvez outro ponto aí positivo do trimestre, né? Eles venderam o imóvel, venderam parte da Vital. Com os recursos eles amortizaram algumas dívidas e a gente viu essa queda aí bem interessante, né? Bem relevante da dívida bruta, né? Saiu de 33 bi para mais ou menos 20 bi, então é uma queda muito interessante. De qualquer forma, continua sendo uma alavancagem super alta, né? Se a gente pensar que vai ser uma empresa aí de EBITDA de mais ou menos 2, 3 bilhões por ano, essa dívida aqui na casa de 20 bilhões, dívida bruta, ainda é uma dívida bem alta. Bom, agora falando um pouquinho de visibilidade, né? Acho que a gente trocou a nossa recomendação de Oi. Ela falou da recuperação judicial, isso está na mão do juiz, ele não dá um prazo, a empresa está esperando. Ela acredita que aconteça ainda nesse terceiro trimestre de 2022, mas novamente ele foi atrasado, né? A Oi não tem mais controle disso, mas de qualquer forma acaba sendo um fator negativo aí para o mercado e ele acaba pesando isso nas ações, não tem jeito. Outro ponto também ruim que a gente teve aí nos últimos meses foi a divulgação da menor participação da Vital, que era um grande trunfo, né? Uma empresa que tem uma perspectiva bem interessante de crescimento e de geração de valor, então não foi uma notícia legal. Juros aumentando, inflação a gente já vem convivendo desde o ano passado, mas esse ano, até por outras conjunturas aí, principalmente no macro, em relação à guerra, commodities subindo, isso deixou a perspectiva de inflação mais alta e juros mais altos por mais tempo, então isso é bem ruim para a Oi, é ruim para uma empresa com uma alavancagem bem alta, uma empresa que acaba queimando bastante caixa. Então não tem jeito, o mercado pesa. Eu coloquei esse gráfico aqui, né? A gente vê na seta vermelha, EBITDA caindo e as ações vão junto, né? Não tem jeito, as ações aqui em verde acabam acompanhando a queda dos resultados. Então é isso, pessoal, a gente acaba vendo avanços operacionais interessantes, mais endividamento bem alto, né? E um cenário de juros elevados aí por mais tempo é bem ruim para ela. Ela vai ter bastante dificuldade e isso vai acabar prejudicando aí até uma retomada num crescimento da empresa. Talvez ela demore um pouco mais para conseguir voltar a crescer. Então para a gente fica bem difícil, né? A gente já sabia que era um cenário e um futuro bem desafiador para a Oi, a gente entendia isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente tinha a ideia de uma participação maior na Vital, não tinha essa perspectiva de um cenário com juros altos por tanto tempo. E a empresa, né, olhando tudo isso, a gente ainda vem acompanhando o mercado caindo já desde o meio do ano passado, abrindo oportunidades interessantes. Então, quando a gente vai ver todos os riscos que a Oi acaba proporcionando para a gente, talvez não faça tanto sentido a gente segurar essa posição e acabar deixando passar oportunidades com menor risco, mais barata e que conseguem nos dar confiança, visibilidade. Eu coloquei para vocês aqui o consenso do Bloomberg, tá? Esses números. E até estimando aí um pouquinho da dívida líquida e quanto ela negociaria, a gente vê que ela acaba negociando a múltiplos
elevados, né? A gente tem empresas na nossa carteira negociando a múltiplos iguais ou mais baixos, mas são empresas que vêm crescendo já há algum tempo e tem uma perspectiva assim muito favorável de crescimento e tem uma confiança que vai conseguir entregar isso, né? E não tem todos os riscos que a Oi tem. Por isso que a gente começa a pensar a nossa saída da Oi, mas sempre acompanhando ela. Acho que a gente vai fazer sempre tudo com muita calma, não vamos fazer nada agora, a gente vai acompanhando o mercado, vai acompanhando as próximas notícias. E vocês sabem que qualquer dúvida é só mandar mensagem lá pra gente no Telegram. Vou ter o prazer de ajudar vocês. Um grande abraço.